John é corretor imobiliário há mais de 20 anos no mercado dos Estados Unidos e vai estar abordando hoje sobre a realização da casa própria, tendo como mediador Peter Ruman. Bom dia, Natal. Primeiro, parabéns por vocês estarem aqui, parabéns pela presença de todos. Quem está aqui está interessado, porque a maior parte das pessoas pensam que vai ganhar na loto, né? Quem aqui não gostaria de ganhar na loto? Levanta a mão. Não estou vendo mão levantada. Mas, em geral, a gente quer ganhar na loto, mas não joga. Aí fica um pouquinho impossível, né? Vocês estão aqui porque vocês decidiram que vocês querem ganhar na loto. E o primeiro passo é estar aqui, então parabéns. Bom dia a todos, meu nome é João, prazer estar aqui com vocês. John, fala um pouquinho para a gente, antes de mais nada, quem é o John Silva? Quem é você? O que aconteceu essa transformação aí da tua vida que te levou aos Estados Unidos e fazer o que você faz? Primeiramente, obrigado por ser o meu mediador. Estou me sentindo muito mais confortável com você aqui, obrigado. Não sou um cara de microfone, sou um homem de pessoas, adoro estar com pessoas, adoro conversar, adoro dividir a minha história, né? Então, para começar, não é John, meu nome de nascença é João Flávio. Fui para os Estados Unidos em 99, em busca de um sonho, talvez como muitos de vocês aqui, né? E logo na chegada já percebi que o americano não consegue pronunciar João. Então foi aí que saiu a adaptação John. Vira João. Sai tudo. João, João, então a pronúncia é impossível. Todo mundo que tem o AO, ainda mais com o acento, esquece, vai ter que, por exemplo, Tiago, eles já vão por James, para você ter uma ideia da tradução. Então o João, ele vira John ou vira Juan e vai para esse lado. Então quem é o João? O João é um cara temente a Deus, um cara apaixonado pelo que faz, casado há 22 anos, com uma mulher linda, 2 filhos. É um homem com princípios irrevogáveis. Eu zelo muito pela palavra fidelidade, não só nos meus relacionamentos com amigos, mas com clientes. Ser fiel aos meus clientes, ser fiel à minha família, ser fiel aos meus princípios. Apaixonado por esportes, amo cavalo, tênis, pôquer, aviação. Faço tudo menos ficar em casa. Então, fui para os Estados Unidos atrás de um sonho, né? Trabalhei na construção civil, lavei prato, quarto de hotel. Ia lavar defunto, mas não deu certo, desisti na última hora. E me sinto hoje realizado, porque eu não sinto que eu trabalho, né? Eu sinto que eu tenho um encontro com amigos diariamente, porque eu amo o que eu faço. Então, por exemplo, ontem no hotel, tentando pensar como é que eu vou planejar, pergunta, como é que você planeja falar de um filho? Falar de uma pessoa que você ama? Não tem uma preparação para isso. Você abre a boca e você fala. Então, estava meio tenso, porque não é o meu dia a dia isso daqui, mas estou feliz de estar aqui, quero realmente poder ajudar, poder somar, né? Eu acho que no negócio, eu acho que muito a ideia do Sebrae não é uma troca de dinheiro, acho que é uma troca de relacionamentos, uma troca de ideias, uma troca de conhecimento. Então, o short version é esse. Quem aqui já pensou em ter uma casa nos Estados Unidos? Levanta a mão. Quem aqui achou que é muito complicado? Quem aqui achou que era complicado porque você não fala inglês? E aí, John? Não, é muito interessante isso, Peter, porque ontem no hotel eu mandei mensagem para alguns clientes, perguntando assim, antes de vocês me conhecerem, antes de a gente começar o relacionamento, quais eram as dúvidas que vocês tinham? O que eu mais ouvi é isso, João, eu achava que era impossível. Eu não tinha a mínima noção qual era o primeiro passo a ser dado, né? Então, eu acho que essa é a importância de você trabalhar
com um consultor, eu uso a palavra mais consultor do que corretor, que tem experiência de causa. Eu tenho 24 anos em Orlando, indo para 25, e mais de 20 anos nesse segmento. Então, o principal é você não errar o primeiro passo. Porque, às vezes, se você toma um tropeço no primeiro, você não dá nem o segundo. Então, se você não tem uma assessoria correta no começo, e isso é uma das coisas mais interessantes que eu achei que o Econ criou, que foi esse ecossistema, né, de contadores como a Larson, o Nani, a Bruna, que também está aqui, que o Peter, todos nós, as nossas carreiras, em algum momento, elas se encontram para quem está indo para os Estados Unidos. Porque não tem, é praticamente impossível você comprar uma casa sem falar com a Bruna do financiamento. Ou você falar com a Carol, da contabilidade, de abrir uma empresa, pessoa física, pessoa jurídica, com a Bia, né, que eu brinco que é o para-raio da Carol. Então, assim, esse ecossistema que é criado é a primeira coisa e é vital para quem quer morar. Porque talvez a consultoria que eu daria para o Peter não é a mesma que eu daria para a Clara. Porque o meu atendimento ele é customizado para cada cliente. Por exemplo, um casal novo com filhos pequenos não tem nada a ver com um casal que já está em rumo à aposentadoria. Por exemplo, o bairro muda, o atendimento muda. Então, a questão dessa assessoria ela vai desde o bairro que você vai morar, que tipo de casa você vai comprar, qual é o seu intuito? É para moradia ou você quer renda? Você vai usar a casa tempo integral ou vai colocar num pool de locação? Você tem filhos em escola ou não? Ou está buscando uma faculdade? Você quer morar perto do trabalho ou longe? Você é uma pessoa mais urbana, que gosta de estar perto de shoppings, ou você quer espaço? Você quer ter um quintal grande, quer ter bicho, quer ter cachorro? Então, eu acho que essa assessoria é o mais importante. E eu não acho que o brasileiro pode comprar imóvel nos Estados Unidos. Eu acho que ele deve comprar imóvel nos Estados Unidos. Eu acho que a parte de dolarização de patrimônio, para quem pode, para quem tem interesse, é vital. Nós temos uma economia instável no Brasil, infelizmente, a gente sempre espera que isso melhore. Então, você ter um patrimônio em dólar, você ter 10%, 20% do seu patrimônio dolarizado, em que você acompanha a moeda, seja o que acontecer com ela, eu acho que é muito importante e vital para quem pode, lógico. Ele disse que ele se sentia mal com o microfone. Eu acho que eu vou sair do palco aqui, porque ele já ficou na boa. Está tudo bem. João, qual seria o procedimento? Qual é o passo a passo? Você falou de bairros específicos. Quais são os bairros que são legais para o pessoal morar? Em termos de cultura, e aí eu estou puxando um pouquinho do meu tempo também, de 19 anos nos Estados Unidos, é legal você morar num bairro de brasileiro, é legal você morar num bairro de hispano, uma vez que você vai tentar fazer um mix com a cultura americana. Conta um pouquinho para o pessoal e não esquece que o nosso pessoal está em casa também, olha, conversa com eles de vez em quando. Então, excelente pergunta, Piriam, obrigado. Hoje, a cidade que a gente mais tem recebido demanda é Windermere, Winter Garden. Até algumas pessoas acham que isso é um bairro, né? Mas Windermere é uma cidade, Winter Garden é uma cidade. Muita gente fala também de Lake Nona, que já é um bairro de Orlando, né? Orlando, a cidade de Orlando hoje, ela tem, pesquisei hoje para confirmar, em torno de 320 mil habitantes. É uma cidade relativamente pequena. A grande Orlando, ela abrange mais ou menos 1.200.000 pessoas. Então, eu acho importante, nós brasileiros, nós temos um calor humano, a gente gosta de jogar um futebolzinho no fim de semana, jogar um tênis. Então, eu acho que você está próximo de pessoas que dividem a tua cultura, né? Que gostam do que você gosta, eu acho que é vital. Então, suporte, né? Com certeza. E você vai achar brasileiro até na NASA. Então, onde você for, vai ter brasileiro. Então, eu acho que hoje a minha recomendação, quase que 80% das vezes, dependendo de cada família, tem se tornado Windermere, Lake Nona e Winter Garden. Então, eu vou fazer uma pergunta, duas perguntas em uma, que seria o seguinte: muitas pessoas pensam, ok, eu vou comprar uma casa para conseguir visto. Isso é verdade? E outra, é mais vantajoso adquirir esse imóvel como pessoa jurídica ou como pessoa física? Obrigado, Pira. Bom, essa parte eu vou tatear, porque nós temos pessoas especializadas aqui que vão falar sobre isso, o Coutinho, a sócia dele, a Larson também fala muito sobre isso. Comprar casa não te dá visto, não te ajuda em nada e não te atrapalha em nada. Então, o você comprar pensando num visto não soma e também não diminui. Tocando um pouquinho no assunto da Larson, pessoa física ou jurídica. Na minha experiência, nós temos uma média de 80 a 100 casas ano para brasileiros, muitos aqui do Rio Grande do Norte, que é um estado que eu tenho muito carinho.
na sua grande maioria, pessoa jurídica, porque você é tratado como uma entidade americana e não mais como um estrangeiro, um brasileiro ou uma pessoa de outro país. Então, na sua grande maioria, isso não estou fechando causa, seria pessoa jurídica. Perfeito. Eu já sei a resposta, eu acho que vocês já sabem a resposta, mas tem que perguntar, né? Vocês oferecem suporte na administração do imóvel após a compra? Porque a gente está acostumado muito, né, com a imagem do vendedor. O vendedor é aquele que quer vender e depois, parabéns, fica o seu produto, fica com Deus. Então, Pira, o que eu acho engraçado é que por que eu uso a palavra consultor, né? Se você for comprar um imóvel aqui em Natal, você conhece o bairro, você conhece as leis, você conhece como funciona um financiamento. A pessoa que vai comprar um imóvel nos Estados Unidos, muitas das vezes, ela não fala nem a mesma língua. Então, o corretor, o consultor imobiliário lá, ele não é consultor, ele é psicólogo, ele é terapeuta, ele é amigo, ele é advogado, ele é contador, porque tem uma gama de assuntos que envolvem o mesmo assunto, né? Então, o nosso trabalho lá, da John Silva, do nosso escritório, o imóvel, eu diria que talvez ele fosse 30% do que a gente vai fazer. Que, primeiramente, eu entender o que você quer, entender o que você está buscando, o que vai te atender, o que é bom para a sua família, né? Em seguida, como é que vai comprar essa casa? Pessoa física ou jurídica? Terceiro, tem escolas, porque o endereço da casa que você comprar é onde o seu filho vai estudar, a não ser que você opcione por usar escolas particulares. Mas as escolas públicas são muito boas e acessíveis a todos. Então, pelo seu endereço, determina a escola dos seus filhos, para quem tem filho em idade escolar. Compramos a casa. Volta um pouquinho. Achamos o seu imóvel no bairro que você quer, da maneira com que você quer, no orçamento que você pode pagar. Começa-se a parte de inspeção. Quando você localiza o imóvel, você faz uma proposta, não quer dizer que aquele imóvel é seu. Então, gostei da casa, a casa está linda. Nós temos, em média, 10 a 15 dias para fazer uma inspeção no imóvel. Durante essa inspeção, vamos supor que apareceu cupim na casa, ou que o ar-condicionado está velho, ou o telhado não está nas condições esperadas. Você pode cancelar esse contrato e procurar um outro. Você não tem a obrigatoriedade de seguir com aquele contrato. Passamos na inspeção, estamos caminhando com a Bruna, na parte do financiamento. Os bancos hoje trabalham mais com cartas de contador do que imposto de renda por si. Então, eu trabalho dia a dia, lado a lado com o cliente em cada passo. Localizamos o imóvel, fazemos o contrato, passamos na inspeção, caminhamos no financiamento, que é uma coisa, eu não gosto de dizer que é simples, ela tem seus requerimentos a serem cumpridos, mas funciona, o brasileiro pode comprar casa lá financiada a partir de 25% de entrada. Essa entrada pode mudar, dependendo de caso a caso. O Bradesco trabalha especificamente com cada cliente, e isso pode mudar para 20% ou para 30%, até também dependendo do imóvel que você for comprar e aonde o imóvel está localizado. Então, passamos a parte de inspeção, passamos o financiamento, chega no dia que lá é chamado de closing date, é o dia que você pega as chaves da sua casa, que você assina a documentação e a partir daquele dia a casa é sua. Aí começa a grande diferença que é a John Silver Realty. Nós vamos ligar a sua água, ligar a sua luz, uma assessoria para quem tem que mobiliar os imóveis, uma pessoa para cortar sua grama, para limpar sua casa, ligar a internet, pagar condomínio, pagar IPTU, recomendação de faxineira, motorista, onde eu vou comprar o carro. Então, a minha ideia, quando eu fundei essa empresa, é ser um ponto de apoio para brasileiros nos Estados Unidos. Não simplesmente, está aqui a sua chave, tchau, obrigado, seja feliz. Não, porque eu acho que esse apoio ele é mais importante do que eu localizar a casa. Porque você está num país novo, numa língua estranha, com regulamentações diferentes. Então, a ideia da John Silva é essa, é ser esse ponto de apoio para tudo que você precisar lá nos Estados Unidos. Eu ia te fazer a pergunta por último, mas já que você deixou a bola pingando, então, conta um pouquinho para a gente por que você se apaixonou pelo que você faz e qual foi a tua jornada até chegar onde você está hoje? Qual foi o que criou esse teu discurso, o que criou essa tua paixão, essa tua verdade? Eu acho que o que criou isso é a transparência e honestidade. Sabe, eu vejo muitos corretores em Orlando, talvez no mundo todo, que trabalham para eles mesmos. O que é bom para mim. Qual a construtora que me dá um benefício? Qual o imóvel que talvez tenha uma comissão maior? Então, o que me fez me apaixonar ainda mais pelo que eu faço são pessoas. Ontem eu ligando para alguns clientes, querendo saber as dúvidas e tal, e eu pedi para 5 clientes
perguntas e respostas. Eu recebi 4 testemunhos ao invés de perguntas e respostas. No sentido de, João, foi muito diferente daquilo que eu esperava. Tanto teve um cliente, até mostrei para o Peter hoje de manhã, ele falou, João, eu não comprei uma casa, eu comprei uma casa e ganhei um amigo, porque trabalhamos 3 meses com ele. Chegou no 2º mês, a esposa dele falou assim, João, estou com vergonha já. A gente já viu mais de 50 casas. Eu falei, não tenha vergonha. Nós vamos até você achar a casa que você quer. Exatamente, que vai te atender. E que, porque eu acho que você ir para casa, você tem que ter um prazer de chegar naquele local. Eu sempre falo para cliente, não se convença a comprar um imóvel. Quando você sabe que é aquele imóvel, você sabe. Quando você fica, não é o teu imóvel. Porque quando a gente localizar, você não vai ter dúvida quanto a isso. Então, esse dia a dia com as pessoas, Peter, esse feedback, esse reconhecimento de um trabalho bem feito. O meu primeiro cliente, há 20 anos atrás, é meu cliente até hoje. Pagamos IPTU junto todo ano, vou na casa dele, ele vai no meu aniversário. Então, acho que isso mostra muito a transparência do nosso trabalho, o comprometimento que nós temos com o cliente, né, em não efetivar uma venda, né, em criar um relacionamento, em criar uma amizade, em criar um ecossistema em que você tem todo o apoio que você precisa para que aquele imóvel funcione para você, né, e para a sua família. Perfeito. Você falou agora de valores, né? Mas a gente tem que voltar de vez em quando à parte dos custos. E quais são os custos mensais associados a uma propriedade? E qual seria a expectativa de rentabilidade no caso de eu comprar uma casa de veraneio, de locação? Bom, os custos que você pode esperar mensalmente, porque tem muito cliente brasileiro e de outros países que fazem a opção de fazer a compra à vista, né? Então, falando de custas cartorárias para quem compra um imóvel à vista nos Estados Unidos, é irrisório. Eu vou arredondar para $1.000. Tá? Isso incluindo inspeções, você pode fazer inspeção do imóvel, inspeção da fossa, inspeção do telhado, inspeção do ar-condicionado. Alguns condomínios em Orlando, eles têm uma taxa de contribuição que paga uma vez só. Eles calculam de 1 a 1 ano de condomínio. Então, tirando essa taxa de condomínio, que alguns condomínios se aplicam, não todos, o custo na compra à vista é em torno de $1.000 a $1.500. No caso do financiamento, a Bruna vai falar mais sobre isso com vocês, eu vou dar uma margem, porque varia de imóvel para imóvel, de 3% a 5% do valor do imóvel. Tá? Isso são as custas cartorárias, que nesse valor não tem só custas cartorárias, tem coisas que são pré-pagas, como seguro de imóvel, é feita uma poupança do seu IPTU, do seu seguro. Até é legal comentar isso, porque acho que, diferentemente do Brasil, nos Estados Unidos, quando você financia um imóvel, a sua parcela ela consiste de 4 itens. É o seu principal, os seus juros, o seu IPTU e o seu seguro. Então, você paga para o seu agente financeiro, para o seu banco, no caso o Bradesco, você faz esses 4 pagamentos em um só. Então, o banco que está te emprestando o dinheiro é que vai pagar para você o seu IPTU e o seu seguro. Amanhã eu posso explicar um pouquinho mais o porquê disso daí, para não me alongar muito. Vocês querem que ele explique amanhã isso aqui? Vocês querem que ele explique? Então você tem que estar aqui, né? Então, no caso das custas de financiamento, seria isso aí, entre 3% a 5%. As custas mensais de um imóvel lá: água, luz, condomínio, e para quem paga a casa à vista, no caso o IPTU, que você pode fazer uma reserva para isso. Né? Não são custas caras, sabe? Só para arredondar aqui, água, luz, você vai gastar uns $200, $300 por mês. O condomínio de casas isoladas é barato, varia de $50 a $150 por mês. Algumas delas até mesmo nem condomínio tem. No caso de apartamentos e casas geminadas, está numa média de $350 a $400 por mês. Isso varia de cada condomínio também. Clarinha? Podemos? Não, a gente pode abrir para perguntas, mas antes de abrir para perguntas, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual foi a única coisa que possibilitou o ser humano morar na Flórida? Vou dar uma dica. A Flórida era chamada de terra do mosquito. E vou dar outra, não é o repelente. Qual foi a única coisa que possibilitou as pessoas mudarem para a Flórida? Vocês estão sentindo aqui dentro. Ar-condicionado, que é o vilão de roubar a conta de luz das casas de Orlando. Gente, se vocês tiverem pergunta, está aberto para vocês. Gente, quem quiser, por favor, levantar a mão. Alguém tem alguma dúvida? Bom dia, John. John, Bom dia. Eu só obtive uma dúvida. Tem regiões na Flórida
que não é permitido a locação do imóvel? É isso? Excelente pergunta, obrigado pela sua pergunta, que eu até deveria ter mencionado sobre isso. O estado da Flórida tem uma restrição absurda quanto a isso. Tá? Existem áreas específicas em que você pode fazer essa alocação de temporada. Na sua grande maioria, na região de Kissimmee. Até abrindo um lequezinho, a Disney não está em Orlando. A Disney está numa cidade chamada Kissimmee, que é até mesmo outro município, o município de Osceola County. Então, nas 90% dos condomínios em que é permitida essa locação de no mínimo 2 dias para frente, é na região de Kissimmee, tendo 2 condomínios dentro de Orlando que são permitidos, que é o Vista Key e agora o novo Story Lake que está sendo construído. Mas sim, essa restrição existe e ela, além dessa restrição regional, os condomínios, vamos dizer que você tem uma casa em Natal, mas você mora no Alphaville de Natal. Além das leis que Natal impõe, as leis do Alphaville, elas sobrepõem as leis de Natal. Ou seja, se você comprar uma casa em Windermere, por exemplo, tudo que eles não querem é que você faça daquele imóvel de locação de temporada. Que a ideia daquela região são para pessoas residentes que moram e trabalham naquela região. É permitido locação? Sim, de 8 a 12 meses, mas não locação de temporada. John, a região de Celebration, ela é permitida a locação de imóveis? Não, não é permitido. A região de Celebration, o condomínio de Celebration, até houve uma disputa judicial quanto a isso, que eles querem, agora conseguiram, usar o nome Celebration como cidade de Celebration. Né? Mas Celebration foi fundada na sua constituição original para atender pessoas e executivos da Disney. Então, é um local bacana para quem quer morar, tem de tudo, tem de apartamento a casas de alguns milhões, mas dentro de Celebration também não é permitida locação de temporada. Posso acrescentar uma informação? Com certeza. Celebration foi construída com o princípio do parque chamado Epcot, que o Epcot é um acronismo que significa Experimental Prototype Community of Tomorrow, comunidade experimental do futuro, onde o Walt Disney tinha pensado que os profissionais liberais de ponta se reuniriam para trocar informações para melhorar a vida do ser humano como um todo. Como o Walt Disney faleceu em 66, quem ficou à frente dos parques foi o irmão dele, que era o cara do comercial. Essa ideia não virou, mas se você entrar no Epcot, você vai ver uma bola chamada Spaceship Earth, que é uma referência à ideia dele. E toda essa ideia se transferiu para Celebration. Primeiro através das pessoas Disney e depois através da mentalidade. Então, os profissionais liberais... Claro que Lake Nona agora já está igual, mas o primeiro polo assim, top de linha de executivo, de pessoas profissionais, foi Celebration em termos de pensamento. Obrigado, Pera. Até eu aprendi com essa pergunta. Viu? Por favor. Com relação a imóveis, você trabalha somente com residencial ou comercial também? Se com comercial também, no Brasil a gente tem uma base mais ou menos de quanto % do valor do imóvel é a locação? Você tem conhecimento sobre isso? E se é melhor lá também imóvel comercial do que residencial para locação? Bom, tenho sim. Eu trabalho com imóveis residenciais e comerciais em casos específicos industriais. Também com aquisição de terras também para construção ou fazendas. Né? O que eu sempre digo para clientes, na maioria das vezes o que funciona aqui, às vezes não funciona lá. E nós estamos vivendo, nesse momento, um novo Orlando, um novo mercado imobiliário pós-pandemia. Tá? Essa pergunta em 2020, eu te diria que eu sempre recomendei mais o residencial. Tá? Diferentemente, eu acho, das leis brasileiras, você consegue fazer um despejo rapidamente, a pessoa não fica 60 dias sem pagar um aluguel, e a demanda do residencial é muito grande. Tá? Pós-pandemia, pós tudo isso que aconteceu, os imóveis comerciais se tornaram mais interessantes. Por exemplo, eu tenho muitos clientes aqui no Nordeste que têm galpões para locação, e é um negócio muito interessante. Nos Estados Unidos, o valor do metro quadrado mais barato são os de galpões industriais, né? Porque é uma construção mais barata, então o metro quadrado ele chega a ser 75% mais barato do que de um escritório, como por exemplo, e você precisa de uma área grande. Né? Então, inclusive, até corroborando com a pergunta do que ele fez, essa parte de zoneamento. Então, você localizar uma área hoje que
permita que você construa prédios comerciais e industriais é cada vez mais difícil também. Então, em casos específicos, a área comercial funciona, sabe? Dependendo se você